Fala, galera, beleza? Pessoal, a gente vai iniciar aí o capítulo que trata de geradores e receptores, tá bom? Vocês podem acompanhar pelo material de vocês, vai estar lá a partir da página 343. Eu fiz um resumo ali no quadro de todo o capítulo do que a gente vai tratar nessa aula aqui agora, tá? Vai ser uma aula, tentar ser bem prática, tá bom? Para a gente não se prender muito. E aproveitar aí porque a gente vai ter os nossos encontros online aí, nossas lives, e aí a gente tirar as dúvidas e trabalhar os exercícios, tá bem? Então, bora lá. Começar a falar dos geradores elétricos e entender que um gerador, pessoal, o intuito dele é de fornecer energia para o circuito, tá? E aí não importa o tipo de gerador, a função é a mesma, tá certo? É fornecer, tá bom? Gerar energia elétrica para o circuito, tá bom? Então, aqui a gente tem aqui alguns tipos de geradores. Pode existir outros? Podem. Os principais, os mais mencionados, são esses aqui, ó. O mecânico, que é aquele que vai produzir energia elétrica a partir de movimentos, tá bom? Químico, vai produzir energia elétrica a partir de reações químicas, que é o caso das pilhas, as baterias, que vocês comumente estão aí em contato. O próprio celular possui bateria de lítio, tá bom? Aquelas pilhas alcalinas que a gente compra nos supermercados. Térmicos, vai haver a produção de energia a partir das trocas de calor, tá bom? Pelas diferenças de temperatura, isso é importante. E os luminosos, que é a geração de energia por meio da luz, que nós sabemos aí do efeito fotoelétrico, não é isso? Bem estudado por Albert Einstein. Então, tá aqui alguns exemplos de geradores, tá bom? É interessante a gente saber a título de curiosidade. E aí, todo gerador, ele produz essa energia elétrica para um circuito, e essa energia, pessoal, que vai abastecer esse circuito, nós vamos chamar ela de força eletromotriz, tá certo? Ou FEM, tá bom? A FEM é a força eletromotriz, tá bom? É a energia fornecida pelo gerador, que ela tem essa simbologia, que é esse epsilon aqui, tá bom? Essa letrinha grega, que é um Ezinho assim, ó, epsilon, ok? Aqui está a equação do gerador, pessoal, onde a tensão gerada no circuito, ela vai ser a FEM, a força que é gerada pelo gerador, porém, todo gerador, na prática, ele consome parte da energia que ele gera, tá certo? Pela primeira lei de Ohm, ele perde um pouco dessa energia. Lembra que na prática a gente nunca tem uma máquina que ela funciona com 100% de eficiência. Ela vai haver uma perda aí. E essa perda ela é calculada aqui, ó. A resistência interna do gerador e a corrente que passa por ele. Então, essa aqui é a equação do gerador, tá bom? Da tensão que ele gera ali no circuito. E aí nós temos a corrente de um curto-circuito, que é quando essa tensão ela é zero, tá bom? Quando a gente anula a tensão. E aí o que é que acontece? Jogando dentro da equação geral, a equação do gerador, vai gerar essa equação para a gente aqui, ó, onde a corrente do curto-circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência dele, tá bom? Pela resistência do gerador. Essa aqui é a nossa equação da corrente de curto-circuito. Bem simples. Vale lembrar que essa parte aqui ela é muito prática, tá certo? Entender que como que flui uma corrente, a gente já sabe o que é corrente, nós já sabemos o que é tensão, o que é potência, tá bom? A única novidade que chegou para a gente foi a força eletromotriz aqui, que a gente está trabalhando. Lembrar o conceito de cada uma, que o que é resistência, o que é corrente. Nunca esqueça isso aí, tá bom? Temos aqui, vamos falar de potência, pessoal. Potência e rendimento de um gerador. Lembra lá que potência, nesse caso aqui, a potência útil, toda vez que é útil, é o que é utilizado, tá bom? Para as finalidades. Se é para uma lâmpada acender, se é para um ferro esquentar, é a potência útil, tá certo?
a gente vai multiplicar a corrente do circuito pela tensão gerada, tá bem? Lembrar que um gerador ideal, que seria aquele que funcionaria, consumiria aí a potência em 100%, né? O gerador ideal seria aquele que teria como tensão toda a sua força eletromotriz, tá bom? Não existiria aí uma resistência interna. Essa resistência interna, ela seria nula. Então, esse aqui seria uma espécie de gerador ideal, tá bom? E aí, como é que a gente calcula a potência dissipada? A potência dissipada em um gerador é a resistência interna vezes o quadrado da corrente que passa por ele, tá bom? Essa aqui é a potência dissipada, ok? E a potência total vai ser a força eletromotriz vezes a corrente que passa pelo gerador, ok? Aí nós temos, lembra lá que você já deve ter estudado sobre rendimento em máquinas, lá no primeiro ano. Quando a gente está estudando sobre a parte de mecânica, que a gente entra dentro de trabalho e potência, a gente estuda lá essa parte de rendimento. E aqui dentro de receptores e geradores, a gente também calcula o rendimento do gerador e do receptor. Um gerador, por exemplo, vai entrar a potência total, ele vai consumir uma potência, uma parte que é a potência útil, que é para a finalidade que realmente você espera que aconteça, porém ele perde parte dessa potência, que é uma chamada potência dissipada, beleza? E aí o rendimento vai ser a tensão dividido pela força eletromotriz, ok? Uma vez que a força eletromotriz ela é maior que a tensão. A força eletromotriz é o total que ele gera de energia elétrica. E a tensão, lembra que ela é descontada a perda, tá bom? Devido à resistência interna do gerador, ok? Como é que eu calculo a potência útil? A potência útil nada mais é do que essa potência total menos a potência dissipada. Essa é a minha potência útil. Até porque, se a gente for pegar na prática, potência total é a soma da potência útil mais a potência dissipada. Ok? Beleza? Existe aí também a chamada lei de Ohm e Pauli. O que é que acontece? Ele fala para a gente que no circuito onde existe um gerador e várias resistências, a corrente que passa pelo circuito é a razão da força eletromotriz pela soma das resistências. Essa aqui é a resistência equivalente. Esse R maior aqui é a resistência equivalente. Esse Rzinho aqui é a resistência interna do gerador. Então, se tiver mais de uma resistência, resistor no circuito, a gente tem que calcular a equivalente dele para calcular essa corrente aqui, tá bom? E aí a gente entra na parte de receptores, ok? Nessa parte aqui de receptores, o que é um receptor? O gerador, ele gera a energia, correto? O receptor, ele tem por finalidade receber essa energia, tá bom? E ele vai consumir essa energia. Esse aqui, ele gera, esse aqui, ele consome, tá bom? Ok. Então, vamos dar sequência no nosso roteiro aqui. Só para deixar aqui bonitinho. Então, vamos lá. O receptor, ele vai gerar aí, ó, né? A palavra gerar é o seguinte, ele vai gerar uma força contra-eletromotriz, porque ele vai consumir a energia gerada pelo gerador. Por isso que ele é um receptor. Tranquilo? A simbologia de gerador. Menos e mais. Tá certo? Entra aqui, sai aqui a corrente. No receptor, a simbologia é diferente. Não, a simbologia é a mesma. A lógica que é diferente. Menos e mais. Nesse caso aqui, a corrente ela entra pelo positivo e sai pelo negativo, porque ele está consumindo. Tá bom? Lá, ele está gerando. Ok?
Assim como nós temos a equação do gerador, nós temos a equação do receptor, que ela é semelhante. A diferença é que, nesse caso aqui, a F100, que é a força contra a eletromotriz, é representado pelo Epsilon', tranquilo? Esse Epsilon', pessoal, é o consumo que ele vai ter. Só que, além dele consumir essa energia, ele também é somado aí com a resistência interna do receptor, vezes a corrente que passa por ele. A diferença da equação do receptor para a equação do gerador é o sinal de menos aqui, a subtração. Tá bom? Tranquilo até aí. Quantos minutos a gente tem aí? Pai. A aula vai ficar bacana, show de bola. Bem curtinho. E aí, galera, o que acontece? Qual seria o receptor ideal? O receptor ideal é aquele cujo consumo seria apenas da força eletromotriz, tá bom? Aquele está consumindo energia mais a tensão que é gerada por ele, ó, essa resistência interna dessa corrente. O ideal seria que essa resistência aqui ela fosse nula. Se ela for nula, ela for zero, o consumo vai ser apenas da energia gerada. Tranquilo? Em um circuito, pode haver aí a associação de geradores e a associação de receptores. A associação de geradores, ela pode ser dada em série ou em paralelo. Eu coloquei de geradores, mas a de receptores, a ideia é a mesma, só para economizar espaço aqui do quadro. Porque a força eletromotriz equivalente vai ser a soma de cada força eletromotriz. E a resistência equivalente, se eu tenho vários resistores com a mesma resistência, eu vou apenas somar todas elas, tá bom? Em série. Aqui em série. Em paralelo, eu vou pegar a resistência, como são todas iguais, eu pego o valor delas e divido pelo total, tá bom? De resistência. E a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz, tá bom? Ela é a mesma. Beleza? Isso vale para gerador e receptor. É o mesmo raciocínio. Tranquilo? Aí nós temos aí um circuito simples, onde mescla um gerador com um receptor. Geralmente, nas questões, pede para a gente calcular a corrente do circuito. Para a gente calcular a corrente do circuito, a gente vai fazer o quê? A diferença entre, é a razão da diferença entre a força eletromotriz menos a força contra a eletromotriz, dividido pela resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor. O Rzinho aqui é do gerador, esse Rzinho aqui, linha, é do receptor. Então, essa equação aqui é para a gente calcular a corrente elétrica de um circuito simples, onde tem um gerador e um receptor. Beleza? É basicamente isso daqui, pessoal, que a gente vai ter nessa aula aqui, tá bom? É uma aula realmente curta, mas uma aula bacana. E as atividades e as dúvidas a gente vai trabalhar nas nossas lives, beleza? Um abraço, trabalhem os exercícios e a gente se vê em breve. Até a próxima.